Muito bem, Deus te abençoe, Deus abençoe seu coração, Deus te abençoe nessa tarde. Estamos na oração das 18 horas e 30 minutos, rompendo os limites. Daqui a pouquinho nós vamos profetizar Salmos 91, por isso seja bem-vindo nessa live, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração. Muito bem, gente, vamos meditar uma palavra hoje. A importância de você estar no lugar certo, para Deus te mostrar as pessoas certas. Nós precisamos viver os ambientes proféticos de Deus. Viver as profecias, viver os sonhos que Deus tem pra gente, viver um propósito. E dentro disso nós vamos precisar ser mentorados, assessorados por pessoas na nossa vida. Existem pessoas que vão te livrar, te libertar de ambientes ruins, de ambientes negativos, de ambientes improdutivos. Então, como você vai encontrar as pessoas que Deus vai colocar na sua vida? Para todos os homens e as mulheres que têm sucesso na vida, ou que aprenderam a romper na vida, você vai ver que sobre eles sempre tem alguém que os instruiu, alguém que os mentorou. Então, é muito importante a gente conhecer as pessoas certas. E eu vou te dar uma dica para você seguir sempre os ambientes dos seus sonhos, das palavras que Deus falou. Por exemplo, vou te dar uma dica aqui. Se Deus tem falado sobre a sua vida um grande ministério, então comece a estar perto de pessoas de grande ministério. De muitas formas você pode fazer isso. Lendo seus livros. Deixa eu dizer uma coisa. Como Deus vai te levar num lugar grande, de honra, se você escutar só as pessoas que nunca estiveram lá? Elas não sabem. Elas vão falar muita bobagem. Elas vão falar muita coisa negativa. É interessante que eu sou amigo de um grande ministério hoje, que Deus levantou no Brasil, mas quando Deus começou a me abençoar, principalmente na parte financeira, esse homem criticava. Ele era pequenininho ministerialmente, e ele falava: para que Deus vai abençoar tanto? Para que Deus quer dar tanto? Mas depois ele cresceu. E um dia eu conversando com ele, ele mesmo disse: pastor, como eu atrasei o crescimento do meu ministério. Eu até criticava tuas posições. Hoje é diferente, hoje eu vivo isso. Então mudou muito a minha maneira de pensar. Mudou muito a minha maneira de ensinar. Então, se você quer acelerar, você tem bênção de Deus para profecias, palavras proféticas, sonhos, revelações de Deus, que você vai ser um homem próspero, uma mulher próspera, você precisa se identificar com pessoa que está prosperando. Você precisa ler o livro desses homens. Essa é uma primeira maneira de Deus um dia te conectar com eles. De você saber as suas movimentações, as pessoas, nos seus livros, nas suas palestras, elas definem as suas movimentações, as suas posições. E como os ambientes são importantes. Como os ambientes são importantes. Interessante que quando Daniel, o profeta Daniel,
ele jejuou na Babilônia, ele não jejuou simplesmente de iguarias da mesa do rei. Ele jejuou também daqueles ambientes malignos. Porque Daniel, ele precisava se encontrar com os sonhos de Deus. Ele precisava se encontrar com as palavras que Deus falara sobre ele. Então Daniel precisou jejuar daquele ambiente, porque além das comidas que estavam na mesa do rei, as iguarias, haviam sempre, junto com as refeições, grandes shows. E eram eventos regados de ambiente imoral, principalmente no ambiente sexual. Havia uma série de imoralidades e shows e eventos que eram proporcionados. Então Daniel, ele também se absteve, porque Daniel tinha promessas de Deus. Daniel tinha promessas do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. Quando você se isenta de ambientes ruins, negativos, deixa eu dizer uma coisa, se tu tem grande coisa para a sua vida, a primeira coisa que você não deve fazer é sentar na frente de uma televisão e ficar escutando as notícias do mundo o dia todo. Você vai se contaminar com aquele ambiente. Aquele ambiente te contamina e ele te leva para fora das promessas de Deus. Se você praticar algumas chaves que nós vamos falar aqui, você encontrará grandes homens de Deus e mulheres de Deus de oração, por exemplo, que vão orar com você. Eu lembro quando eu aprendi sobre oração no Espírito Santo, Deus revelou no meu coração e através da instrução de um pastor chamado Dave Roberts, eu comecei a orar. E não tinha muitas posições de oração em línguas que a gente pudesse orar mais do que meia hora. E eu comecei a orar todo dia, de 2 a 10 horas por dia. De 2 a 10 horas por dia. E de alguma forma Deus proporcionou cair na minha mão o livro do Kenneth Hagin. E eu me senti muito pastoreado pelos seus livros. Muito avalizado, porque ele viveu aqueles ambientes. Ele já era um homem mais velho do que eu, já mais experimentado, com um ministério que já fora criticado, mas ele estava firme nas suas posições. Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos, eu jamais poderia pensar isso. A primeira reunião que nós fomos fora da cidade de Orlando, foi numa cidade perto da minha casa, uma cidade por volta de 30 milhas, 50 quilômetros. O Kenneth Hagin estava ministrando lá. E lá eu o conheci pessoalmente. Tive um pequeno encontro com ele no escritório. Então eu fiquei pensando, como é que quando você pratica a oração, é uma chave para você até um dia encontrar com os grandes homens e mulheres de oração. Aqueles que mentoraram sua vida à distância, talvez através da internet, às vezes através de literatura. Se você começar a viver ambientes de santidade, Deus vai te levar a você conhecer pessoas santas. Agora, se você viver um ambiente sempre de carnalidade, vão aparecer na sua vida
pessoas carnais, pessoas com propostas de imoralidade. É interessante que você atrai aquilo que você busca. Então, se você amar santidade, muitas pessoas carnais não vão querer estar com você, porque a sua conversa é diferente, suas posições são diferentes. Mas Deus, Ele trará para você pessoas que vão te abençoar, pessoas que vão abençoar a sua vida, que vão abençoar o seu coração. Eu lembro que quando eu mudei para a América do Norte, uma pessoa que Deus colocou na minha vida foi o Dr. Errol Schindol, e que se tornou um grande mentor também, um grande tutor, um grande ajudador na minha vida emocional, moral, pessoal. Mas aquele era um homem santo. Primeira vez que eu vi ele, e eu estava nesse processo de busca de santidade, de me deslocar de pessoas carnais. A primeira vez que eu vi aquele homem na América do Norte, ele era dono de uma universidade, ele olhou para mim e seus olhos começaram a encher de lágrimas. E ele já declarou uma promessa de Deus. Ele falou: olha, Pastor Gruber, tudo que você precisar na América, Deus está falando no meu coração que eu tenho que fazer com você. Mais tarde eu entendi, conhecendo mais profundamente aquele homem, a maneira santa com que ele vivia, que era a atração. Porque aquele homem despejou promessas de Deus, profecias de Deus sobre a minha vida, declarou essas promessas. E só para encurtar uma história aqui, aquele homem, ele me deu um trabalho dentro daquela universidade, eu cresci naquela universidade, fui honrado naquela universidade com todos os cursos de teologia que se pode ter. Me tornei vice-presidente dessa universidade. Mas havia uma conexão de santidade. Quando você desejar ser santo, Deus coloca pessoas santas junto com você. Ambientes de fé, se você viver ambientes de fé, Deus levantará e te contactará com mentores de fé, com pessoas que vão te abençoar, te mentorar de ensinos de fé, para você crescer, para você ser um rompedor. Então é importante, um dos maiores pastores que passou na minha vida se chama Dave Robertson. Foi meu grande mentor. Mas um grande homem de fé, de posições de fé, de ações de fé. Primeiro, eu ouvi as suas mensagens. Então a minha posição de fé me conectou depois com aquele homem, para mim ser, além de mentorado por ele, por suas pregações, de me tornar, além de um discípulo, um amigo dele. Hoje esse homem já não vive mais entre nós. Já está com o Senhor. Mas é importante que, se você quer as coisas grandes que Deus tem na sua vida, você tem que buscar pessoas, buscar ambientes que te ligam a essas pessoas. Então, se você tem uma promessa de um ministério grande, começa a ler livros dos homens, das mulheres que já foram grandes. Você vai se conectar num caminho que só Deus sabe movimentar. Se você tem promessa de Deus para financeiramente ser um homem ou mulher de Deus abençoada, enriquecida, prosperada, então
começa a ouvir gente abençoada. Gente que pensa grande, que tem posições de fé na área de prosperidade, mas com princípios bíblicos. Com princípios bíblicos. E Deus vai te conectar com aquela unção que está sobre esses homens e essas mulheres. Eu tenho alguns amigos meus que eles são multimilionários. Pessoas que estão ligadas a grandes negócios no Brasil e fora dele. Então, eu sempre penso que ao me conectar com essas pessoas, eu não quero o que eles têm. Eu não sou amigo deles porque eles têm alguma coisa. Mas eu me conectei com aquela unção que estava sobre eles, que ajudou eles a prosperar. E aquela unção que você respeita, você atrai. Aquela unção que você ama, você atrai ela. Por isso nós não temos que viver dentro de um ambiente de pequenez. Ver um ministério... Eu conheço muitos pregadores que quando vê um ministério abençoado, eles falam mal. Para que aquela pessoa tem um avião? Por que aquela pessoa tem isso? Não, gente. Se você quer se conectar com essa grande mulher de Deus, você precisa se conectar com a unção que está sobre ele. Você precisa amar aquela unção, você precisa honrar aquela unção, você precisa respeitar aquela unção. E então aquilo vai te atrair a um caminho que Deus sabe fazer. Se você quer prosperar, você não pode falar dos grandes homens de Deus que prosperaram. Não fale mal. Antes, se conecte com aquela unção que está sobre ele. Ame aquela unção. Honre aquela unção. Respeite aquela unção. E então, Deus te conectará com aquela pessoa. Ela pensa muito maior do que a gente. Isso foi libertador para mim, porque essas pessoas trouxeram grande bênção na minha vida, no meu ministério. Aquela unção que estava sobre eles, eu atraí sobre minha vida e que me ajudou a prosperar, a pensar grande no ministério. Então, queridos, uma das coisas mais importantes que você precisa fazer é se conectar com a unção das pessoas que são grandes. Ame essa unção, respeite essa unção. E essa unção, você vai atrair ela. E Deus vai te dar a oportunidade de estar com os grandes. Amém? Se você recebe essa palavra, diga assim: eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como é bom entender essa chave, irmão. Como é bom entender essa chave. Muitas pessoas que talvez eu nunca iria conhecê-los. Mas eu lembro que as pessoas, às vezes, das mais simples, Deus proporcionou uma maneira sobrenatural de um dia eu me encontrar com elas. E eu sempre ouvi isso da boca delas. Pastor, nós amamos o seu ministério. Muitas delas falavam: pastor, eu estou emocionado de estar aqui com você. Algumas delas até com choro. Pastor, nós amamos o seu ministério. Nós ouvimos as suas pregações, nós somos ministrados por suas pregações. Jamais nós poderíamos pensar em poder estar fisicamente te conhecer. Aí eu entendo que Deus entra numa jogada. Quando você ama alguém, respeita aquela unção, você vai ser atraído naquela unção e ela vai abrir um caminho para você muitas vezes ter um encontro com aquelas pessoas ao qual você ama, honra a unção delas. Louvado seja o nome de Jesus. Quando você compreende uma chave assim, você vai atrair momentos sobrenaturais na sua vida.
Vamos lá profetizar os Salmos 91, no nome bendito de Jesus. Que essa seja a palavra de Deus sobre você, a palavra de Deus sobre as suas finanças. Que o Salmos 91 seja a oração da tarde de hoje. Oração que te levará a você viver milagres de Deus. Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas você encontra refúgio. E a sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra. Aleluia. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois tanto que me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro para que ele conheça o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Eu quero profetizar aqui e te abençoar nesse dia. Quero declarar que esse Salmos 91 esteja sobre você, trazendo cura para você. Cura no seu corpo físico. Você que precisa de um milagre fisicamente, que um câncer está sobre o seu corpo, uma dor está sobre o seu corpo, eu desejo agora e eu declaro agora, no nome do Senhor Jesus, que você seja curado. Que um livramento de Deus e uma proteção de Deus esteja caindo sobre a sua vida, assim como diz essa palavra. Que os efeitos daqueles que te odeiam, que têm inveja da sua vida, aqueles que têm feito trabalhos espirituais de feitiçaria, de macumbaria, que isso caia por terra agora. E que o livramento de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que um tempo de longuras de dia, de aumentos de dias, de prosperidade financeira esteja caindo sobre a sua vida. Você que precisa de um rompimento, de um milagre na área das finanças, que a bênção de Deus esteja sobre você. E você vai aí, meu querido, minha querida, orar agora e dizer essa pequena oração junto comigo. Diga assim: eu recebo o meu milagre e a minha vitória em nome do Senhor Jesus. Em 2023 será o ano do rompimento na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o milagre de Deus esteja sobre você, que você viva esse milagre de Deus. E lembra, essa é uma chave. Amar, honrar e respeitar a unção que está sobre os grandes. Se você fizer isso, você atrairá essa unção para a sua vida e essas pessoas um dia te contactarão ou com seus livros,
com suas mensagens e com sua pessoalidade. Queridos, que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar essa live com alguém. Abençoe a vida de alguém. Dá um joinha na live aí, curte a live, é importante. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aí embaixo no nosso canal. Tem a palavra inscrever-se, clica nela, depois vai aparecer um sininho, clica no sininho e você vai ver que a bênção de Deus te alcançará, porque todas as vezes que nós tivemos aqui orando, pregando, profetizando, o YouTube mostra ao vivo aí no seu celular que nós estamos fazendo isso por você e por sua família. Muito bom, gente querida, gente abençoada. Amanhã, 5h30 da manhã, nós estamos aqui, nossa oração do Pai Nosso, é bem rapidinho, uns 7, 8 minutinhos, só para começarmos o dia orando e te abençoando. Amém? Que Deus te abençoe, povo lindo do Senhor, povo abençoado. E lembra, Deus te escolheu e Deus tem só bons pensamentos sobre você. Povo abençoado, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.